Boa tarde, meus amados e queridos irmãos. Que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de vocês, em seu lar, em seu local de trabalho, e esteja te protegendo e te guardando de todo o mal. Amém? Meus irmãos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, né? Dando sequência naquela leitura que eu fiz há algum tempo atrás. Aí eu mudei um pouco o tópico, né? E vou voltar novamente para essa leitura, tá bom? Que está relacionado no tópico Apocalipse, revelações de esperança. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema 1000 anos de paz, né? Vamos entender um pouco o que diz esse tópico, né? Eu já estou aqui com a minha Bíblia em mãos. Espero que vocês estejam com a Bíblia de vocês, seja ela escrita, seja ela digital, né? Para que vocês venham a acompanhar a leitura e entenderem de uma forma mais correta, né? Mais simples, tá bom? Eu vou procurar ser o mais simples possível na leitura. Também estarei passando os capítulos, né, e os versículos. E sempre que vocês quiserem pesquisar, basta apenas voltar o vídeo, tá bom? E pesquisar pelo capítulo e pelo versículo, tá bom? Então vamos iniciar a nossa leitura. 1000 anos de paz, né? O que seria isso relacionado ao livro de Apocalipse, né? Do qual nos fala sobre revelações de esperança. E vamos lá. É muito gratificante receber o pagamento pelo nosso trabalho. Descansar no fim de semana, num feriado ou nas férias é prazeroso para qualquer pessoa. O estudante aplicado fica feliz ao receber a prova corrigida e descobrir que tirou a nota máxima. Ser homenageado dá orgulho para quem fez por merecer algo digno de reconhecimento. Um exemplo disso, né, irmãos? É quando nós oramos, pedimos bastante coisas, né, ao Senhor Jesus Cristo. Cada um sabe o que pede em suas orações. E ficamos muito felizes quando as nossas orações, né, elas são atendidas. E ficamos felizes porque a nossa oração chegou ao Senhor Jesus Cristo, né? E Ele nos atendeu. Aí ficamos muito felizes quando algo em nossa vida se concretiza, se realiza, né? Principalmente quando o foco é o pedido feito em orações, não é verdade? E continuando a leitura, no entanto, o funcionário displicente teme a demissão. O aluno pouco estudioso amarga-se com a reprovação. E muitos nunca são valorizados simplesmente porque não se esforçam para realizar bem o que fazem. Isso é verdade, né? A mesma coisa somos nós quando buscamos a Deus. Muitos de nós, né, buscamos ajuda, buscamos apoio, né, em nossas orações, em nossos pedidos ao Senhor Jesus Cristo. Mas aí eu pergunto, buscamos sempre ajuda e orientação do nosso Deus, né? Mas será que nós nos dedicamos a Ele? Será que nós nos empenhamos a Ele, né? Para que tenhamos o direito de ter aquilo que nós pedimos realizados? Então nós devemos focar nisso, né?
porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer muito nos ajudar, mas de uma outra forma Ele também quer muito que nós o amemos, que nós o respeitamos e seguimos, né, à risca as suas leis, não é verdade? Porque senão fica muito cômodo, né? Fica o famoso somente venha a nós, ao vosso reino nada, né? E continuando a leitura, Deus também planeja recompensar todos de maneira justa. Ele dará o céu e a vida eterna como prêmio àqueles que fizeram um compromisso com seu Filho Jesus Cristo. Os demais que foram infiéis a Deus serão julgados e condenados, inclusive Satanás, o causador de todo mal. Será julgado, será punido por seus atos, né? Então, meus irmãos, neste estudo, né, nós vamos conhecer o período de 1000 anos em que os fiéis de Deus receberão sua recompensa, ao mesmo tempo em que o diabo, seus anjos e todos aqueles que estiverem associados a eles, né, serão julgados e condenados à destruição. Então, vamos falar sobre isso. E quero que vocês se atentem bastante a isso. Assim como eu, espero que vocês também estejam buscando o que é correto, estejam do lado do que é correto, para herdarmos, né, a salvação, a coroa da vida. E para isso nós devemos, né, abrir mão de tudo que não é ruim, de tudo que nos distancia de Deus. Porque nessa terra, né, nesse mundo carnal do qual vivemos, muitos são as tentações, muitos são os banquetes dos prazeres dos olhos, né, dos desejos, do qual acabamos por muitas vezes nos entregando ao pecado. Então, inúmeras são as formas que o inimigo vai tentar te manipular e te distanciar da presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? E continuando a leitura. O que ocorrerá com os fiéis mortos quando Jesus Cristo voltar? Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso. Está lá em Tessalonicense. Vamos ver Tessalonicense, capítulo 4, versículos 16, tá? Em 1 Tessalonicense, capítulo 4, versículo 16 e 17. Nos fala assim, ó. Porque o próprio Senhor descerá do céu com uma chamada dominante, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que estão mortos em união com Cristo se levantarão primeiro. Então vocês veem, meus irmãos, primeiro será chamado os mortos, as pessoas que estão em Cristo, né? Com um som de trombeta, né? Então eles se levantarão das suas tumbas, né? Depois nós, os que estiverem vivos aqui na terra, os viventes, que sobrevivermos, seremos juntamente com eles arrebatados em nuvens para encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Então, isso é o que ocorrerá com os fiéis mortos. Eles serão chamados, né? Eles se levantarão das suas tumbas, né? Das suas covas, cada um tem uma pronúncia, para serem julgados, né? A morte não é o fim. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, os mortos em Cristo voltarão à vida. As pessoas não continuarão existindo desencarnadas, né? Após morrerem, mas os que se entregam a Cristo em vida ressuscitarão com o corpo glorificado por ocasião de sua segunda vinda.
Então vocês veem, né? Quem foi desencarnado, essa pessoa vai ser ressuscitada, né? E ela vai receber dentro da lei de Deus, né? Se ela se comportou, se ela respeitou os mandamentos, ela vai ser chamada para receber a coroa da vida. Amém, irmãos? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35 ao 49, vamos ver o que nos diz aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, ao 49. Além disso, somos também achados como falsas testemunhas de Deus, porque temos dado testemunho contra Deus de que ele levantou a Cristo, a quem ele, porém, não levantou, se realmente é o que os mortos não hão de ser levantados, né? E pois se os mortos não hão de ser levantados, tampouco Cristo foi levantado. Outro sim, se Cristo não foi levantado, a vossa fé é inútil. Ainda estáis em vossos pecados. De fato, também permanecerão os que adormeceram na morte, em união com Cristo. E somente nesse dia temos esperado em Cristo. Somos os mais lastimáveis de todos os homens. No entanto, agora Cristo tem sido levantado dentre os mortos, as primícias, do que adormeceram na morte. Pois visto que a morte é por intermédio de um homem, também a ressurreição dos mortos é por intermédio de um homem. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um à sua própria categoria. Cristo, as primícias, depois os que pertencem a Cristo durante a sua presença. A seguir, ao fim, quando ele entregar o reino ao seu Deus Pai, tendo reduzido a nada todo o governo, né? Ou seja, né, quando não existir mais o governo aqui na terra, né? E toda autoridade e poder. Pois ele tem de reinar até que Deus lhe tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Como último inimigo, a morte há de ser reduzida a nada. Pois Deus lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos pés. Mas quando diz que todas as coisas foram sujeitas, é evidente que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Mas quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja todas as coisas para com todos. Senão, que farão os que estão sendo batizados com o objetivo de serem mortos? Se os mortos absolutamente não hão de ser levantados, porque estão sendo também batizados, com o objetivo de serem tais? Porque estamos também cada hora em perigo? Eu enfrento a morte diariamente. Isto afirmo pela exultação sobre vós, irmãos, a qual tenho em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se eu, igual aos homens, tenho lutado com feras em Efeso, que me aproveita isso? Se os mortos não hão de ser levantados, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não sejais desencaminhados, mas associações estragam hábitos úteis, né? Despertai para a sobriedade, de um modo justo, e não pratique o pecado, pois alguns estão sem conhecimento de Deus. Estou falando para induzir-vos à vergonha. Então aqui nos passa o que, irmãos, nesse pedaço, né, de escritura que eu acabei de ler? Que nós devemos tomar cuidado com
as nossas companhias, com quem convivemos, né? Pois muitas das vezes elas estão nos conduzindo ao pecado, elas estão nos conduzindo à morte, né? Então, Deus ele vem nos pedindo, né, para que nos atentamos a isso, né? E que tenhamos vergonha das coisas que venhamos a cometer, porque muitos são os pecados, né, que cometemos e nem sequer, muitos de nós não têm nem vergonha. Muitas vezes a gente conversando com alguém, surge aquele ditado assim, né? Nossa, você não tem vergonha de estar fazendo isso? Por quê? São pessoas iníquas, pessoas que estão acostumadas neste mundo carnal que vivemos, né? Elas acabam achando que tudo é simples, é assim mesmo, é assim que tem que ser. Quando na verdade não é. Porque a palavra de Deus, ela não muda. Ela é sempre a mesma, desde o início e até o fim de coisas, né? Até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, ela não vai haver mudanças. Não é verdade, irmãos? E continuando. Não obstante, alguém dirá: como hão de ser levantados os mortos? Sim, como que sorte de corpo hão de vir? O desencarnado, aquilo que semeias não é vivido, a menos que o primeiro morra. Enquanto os que semeias não o corpo que há de desenvolver, mas o mero grão, seja de trigo, seja de qualquer um dos outros. Mas Deus lhe dá um corpo assim como lhe agrada, e a cada um das sementes o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a da humanidade, e a outra é a carne de gado, e a outra é a carne de aves, e a outra de peixes. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas a glória dos corpos celestes é de uma sorte e a dos corpos terrestres é de sorte diferente. A glória do sol é de uma sorte e a glória da lua é de outra. E a glória das estrelas é de outra. De fato, estrela diferente, estrela em glória. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção e é levantado em incorrupção. Semeia-se em desonra, é levantado em glória. Semeia em fraqueza, é levantado em poder. Semeia-se corpo físico, é levantado corpo espiritual. Se há corpo físico, há também um espiritual. Então você vê, né, meus irmãos? O que vai ser levantado não é a matéria, não é o corpo terrestre, né? Que vai ser levantado da sepultura. E sim o corpo espiritual. E sim a alma, né? Por isso que primeiro vão ser chamados os que estão mortos. E em espíritos, né? Eles se levantarão de suas tumbas. Até mesmo está escrito assim: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último, Adão, tornou-se espírito vivente. Não obstante, o primeiro não é o que é espiritual, mas o que é físico, depois aquilo que é espiritual. O primeiro homem é da terra, é feito do pó. O segundo homem é do céu. Assim como aquele feito de pó, assim também são esses feitos em pó, e assim como é o celestial, assim também esses que são celestiais. E assim como temos levado a imagem daquele feito de pó, levaremos também a imagem do celestial. Então tudo será separado, né? Então que nós venhamos a ser chamados, né,
por nosso Deus para a nova vida espiritual. E que não venhamos a ficar aqui jogados, né, como matéria, e a nossa alma se acabar. Não é verdade, irmãos? E para resumir aqui no livro de Lucas, Lucas capítulo 24, Lucas 24, versículo 39. Vamos ver o que nos fala. 24, versículo 39. Vede minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne e osso, assim como observais que eu tenho. Então, meus irmãos, você vê que até nisso, né? Jesus Cristo, ele vai ser diferente do que muitos de nós imaginamos, né? Imaginamos que ele será como um espírito, né? Que virá. E no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 39, né? Ele fala para que olhemos, né, em suas mãos, em seus pés, para ver que é ele mesmo, né? Ele também diz para apalpá-lo, né? E vede, porque um espírito não tem carne e nem osso, assim como observais que eu tenho. Então, quando ele vir aqui na terra, ele vai vir como, vamos dizer assim, o exemplo, como ser humano. Por quê? Porque as pessoas que serão levantadas de suas covas, né, de seus túmulos, elas serão levantadas como espíritos, né, para serem chamadas por Deus. E os que estão viventes aqui? Nós somos carne e osso, né? Se nós estivermos vivos, né, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós somos carne e osso. Então existe uma separação entre o espiritual, né, e o terrestre. Então, cada um vai ser chamado dentro do seu tempo. Primeiro serão os espirituais, né? E depois serão os carnais. Então, se nós não vemos, né, os espíritos, então, como se o nosso Senhor Jesus Cristo vier em espírito, como nós vamos vê-lo? Se nós, seres humanos, não podemos enxergar a espíritos, né? Então, ele terá que vir como humano, para que possamos ver que é ele mesmo, não é verdade? Meus irmãos, eu vou terminando essa leitura por aqui, vou deixar anotado, né? Você vê que é um texto um pouco complicado, né? Complicado. Por quê? Porque quando a gente fala sobre Apocalipse, já é um assunto complicado, né? O livro de Apocalipse. Tanto é que os sinais de Apocalipse que estamos tendo aqui na Terra são tudo fatos complicados, né? Por que que eu digo complicados? Quando a gente fala de guerra, é uma situação complicada. Quando a gente fala de doenças, é uma situação complicada. Quando a gente fala de mortes, também é uma situação complicada. Então a leitura, ela também vai ser uma leitura um pouco complicada. Muitas das vezes, por isso que eu digo para vocês, releiam, né? Porque se eu for ficar relendo, né, tudo detalhadamente aqui, o vídeo vai ficar bem longo, bem longo. Então, eu prefiro ler, né, que nem eu li aqui, o 1 Coríntios,
do capítulo 15, né? Versículo 35 ao 49. E dentro do possível, fui assim explicando um pouco, né? Na teoria. E também lemos aqui Lucas 24, 39, que nos falou um pouco aí, né? Sobre como virá o Senhor Jesus Cristo, né? Então isso é bom, nós estarmos sempre lendo, adquirindo conhecimento, para que quando esse dia chegar, nós não fiquemos perdidos, nós não fiquemos desorientados, né? Porque tudo que a gente lê e vai se aperfeiçoando com o conhecimento, chega uma hora, não vai ser novidade, nós não vamos nos perder, né? Por quê? Porque nós já estamos nos preparando pelo que está por vir. Amém? Meus irmãos, obrigado por quem acompanhou o meu vídeo até aqui, tá bom? Agradeço muito. Para quem está vendo pela primeira vez também, eu quero agradecer e pedir para que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos vocês e continue a exercer em vocês esse propósito, que é o de ler e buscar o conhecimento, tá bom? Que Deus abençoe os seus domingos, que os proteja, os guarde e os prepare para uma nova semana que breve irá surgir. Amém? Até o próximo vídeo.